Atos, lição 24. Felipe prega em Samaria. Atos capítulo 8, versos de 1 a 13. Vamos recordar o célebre Atos 8, né? Atos 1, 8, né? Muito célebre para decorar. Começa Lucas dizendo assim: mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os discípulos, os apóstolos, que eles estavam em Jerusalém e recebiam ordem de Jesus para permanecer em Jerusalém, receberam poder. E esse poder, creio, né, a gente ainda dispõe, né, desse poder. Mas isso não é o assunto agora, apenas chamar a atenção para ver que eles receberam o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, né? Tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem encobriu os seus olhos. Depois de ter falado, né, dado aquela ordem, disse: vocês vão receber poder, mas vocês vão ser minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus ascendeu aos céus, né? Aqui está um mapa da terra de Israel no tempo de Jesus. Veja assim, tanto em Jerusalém, ali está Jerusalém, a cidade onde estava erguido o templo, né? E onde Jesus fora crucificado, né? Como em toda a Judéia, né? Grifar aqui o nome Judéia, mas a Judéia é essa região toda preta, né? Aqui nessa corzinha mais clara, né? E Samaria, né? Aqui está, também vou grifar aqui apenas a palavra Samaria, que identifica essa região mais azulada aqui, né? E os samaritanos não eram em nada queridos, né, pelos judeus. Eles eram verdadeiros estrangeiros, segundo os judeus, porque 700 anos, né, antes de Cristo, o reino de Israel, que aqui tinha sede, né, o reino do norte, fora destruído, né? Os habitantes israelitas levados para a escravidão, né? E vieram estrangeiros, foram postos aqui, de modo que os samaritanos eram gente misturada. E eles criam de modo diferente, olha, e tinham colocado aqui um templo no Monte Gerazim, né? De modo algum os judeus se davam aqui com os samaritanos, para ele uma gente herege a ser evitada. Aí continua aqui, começa o capítulo 8. Começa o capítulo 8 quando Lucas vai nos contar, verso 1. E Saulo consentia na sua morte, né? Consentia na morte de quem? Consentia na morte de Estevão, né? Veja que o capítulo 7 termina com a morte de Estevão, né? E Paulo estava ali assistindo, né? Até guardar as vestes das testemunhas, né? Aqueles que lançavam as primeiras pedras em Estevão. Saulo, não Paulo, Saulo, ainda tem seu nome judeu, né? Saul, né? Ele era da tribo de Benjamim. E naquele dia, né, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos. Que dia? No dia que Estevão foi sacrificado. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, menos os apóstolos. Os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém. Mas veja que havia muita gente de outras regiões do mundo que tinham vindo a Jerusalém, né, para o dia de Pentecostes, né, judeus que tinham vindo de todas as partes do mundo para o dia de Pentecostes, e ali ficaram, né? Eles chegavam a ser cerca de 5.000 pessoas ali em Jerusalém,
compondo aquela imensa igreja, né? Aquela imensa comunidade. Agora, esse povo de fora, em face dessas perseguições, é coisa de Deus, né? Eles começavam a se dispersar pelo mundo, voltados, né? Aí se foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, né? Mas Paulo completa assim, ó, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aquele pessoal de fora, muita gente, todas as regiões do mundo, né? Mas o Lucas nos conta, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, né? Há um certo paralelo, né, com a morte na cruz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, lembra-se, Estevão ser sacrificado, inclusive, ele repete, né, algumas frases ditas por Jesus crucificado, né? Senhor, Jesus, ele se dirige, né? Jesus se dirige ao Pai, né? Mas Estevão se dirige ao próprio Jesus, que ele via em pé, né? Ele via em pé junto ao trono de Deus, né? Esperando por ele. E Estevão diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? Como Jesus fizera, né? E também diz, Senhor, não lhes impute este pecado, né? Isso é o final do capítulo 7, né? Os versos 59 e 60, né? Então a morte de Estevão há um paralelo, é lógico, reduzindo as suas devidas proporções, um paralelo com a crucificação de Jesus. Inclusive, Lucas nos conta, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, né? Lembra, José de Arimateia e Nicodemos também sepultaram Jesus. E havia pranto lá em Jerusalém. E Estevão também foi sepultado por homens piedosos. E havia grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Saulo continuava com a perseguição. Vai ser um personagem importante, né? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aí diz Filipe, e esse Filipe é um daqueles 7, né? Veja lá, Atos 5, o primeiro dos 7 citados é Estevão, né? Cheio de espírito. O segundo é Filipe, é esse Filipe, né? O diácono, né? Que ele diz assim, descendo a cidade de Samaria, né? Em alguns textos há uma dúvida, né? A cidade de Samaria, ele está se referindo à cidade de Samaria, mas há alguns textos que vão dizer, por causa dessa preposição, a cidade em Samaria, né? Deixando assim a cidade, não diz qual é a cidade. Nesse texto que nós estamos lendo, a cidade de Samaria, não é muito importante. Estevão estava em Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ele operava sinais, que ele fazia milagres, curava enfermos, expulsava demônios, né? Pôs espíritos imundos de muitos possessos, olha, expulsando demônios. Saiu gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados, né? Filipe possuía poder, né? Mas ele, né? Eles atendiam, então, unânimes, todos atendiam as coisas que Filipe dizia, porque eles ouvindo e eles viam também os sinais poderosos que Filipe operava, né? Ele estava, né? Aqui vamos ver se Jerusalém, não é isso? Na Judéia. Filipe agora está em Samaria, né? Samaria, talvez aqui na cidade de Samaria, ali está o Monte Gerazim, aí é a região em que Filipe, né, está atuando, né, em toda a Judéia e Samaria. Filipe está em Samaria. Diz assim, e houve grande alegria naquela cidade, né? Em face do que Filipe pregava, do Evangelho, né? Em face das coisas que ele fazia, né? Dos milagres, né? Dos sinais poderosos que ele dava. Lucas nos conta assim, com muita graça, né? E houve grande alegria, né?
Gente, a alegria não é a alegria do carnaval, não, a alegria falsa. Essa grande alegria que o evangelista Lucas se refere aí é a alegria, aquela que faz parte do fruto do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito é, né, amor, alegria, paz, benignidade, lembra disso? Então, é a alegria trazida pelo Espírito Santo, né? A grande alegria que havia naquela cidade. Aí ele diz, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder, e aderiam a ele porque havia muitos iludias com mágica, né? O povo segue atrás de grandes sinais, né? O povo é iludido, até hoje o povo é iludido com esses espetáculos magníficos, né? E aderiram a ele porque eles estavam iludidos, né? Esse é Simão, nós ainda falaremos, Lucas, né, ainda vai falar adiante sobre Simão. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Olha aí, Filipe fazia sinais poderosos, mas ele evangelizava, ele levava àquele povo a palavra de Deus, a boa notícia que o Filho de Deus, o próprio Deus vivo, encarnado, Jesus Cristo, para nos salvar. Ele pregava a respeito do nome de Deus e do nome de Jesus Cristo, e sendo batizado, assim como homens, assim homens como mulheres. Lucas é o evangelista das mulheres. Ele sempre dá um jeitinho de meter as mulheres, né? De colocar nessa narrativa mulheres. E diz aqui o Lucas que o próprio Simão, aquele que fazia milagres, mágicas para iludir o povo, ele abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava de perto, observando extasiado os grandes milagres praticados ali por Felipe. Mas nós depois adiante vamos ver essa história de Simão. Mas por enquanto é só, né? Fico grato pelos que tiveram até aqui, com paciência, e a todos desejo graça e paz.